a nossa vida, diante do que nós já ouvimos. A Bíblia nos inspira a orar, né? O crente é a oração intercessória, e hoje a perseverança na oração sempre alcança resposta. Primeiro nós precisamos ver o que é perseverante. Perseverança é aquele que persevera, aquele que não desiste, ele não para, ele é insistente. E nós devemos ser insistente e perseverante na oração. Não é começarmos a orar. Alguns oram e quer que Deus faz na hora. E às vezes Deus não vai fazer na hora. Tem resposta que é de imediato. E tem resposta que leva algum tempo. Pode levar ano. Ou pode levar anos de tempo para Deus responder. Mas Deus vai responder. O que não pode é nós desistirmos. Desestimularmos de orar. Como muitos estão fazendo e não está dando conta mais de tocar a vida espiritual. Não está dando conta mais de manter-se em pé, né, na vida espiritual. A oração passa muitas vezes pelo teste da paciência, mostrando com o dever, como deve ser a fé do verdadeiro discípulo de Cristo. Então, a oração, ela passa muitas das vezes pelo teste da paciência. Teste da paciência. O que é o teste da paciência? Você às vezes pede e torna a pedir, continua pedindo, e às vezes não vem a resposta. Aí o que a gente deve fazer? O que nós devemos fazer? Perseverar ou parar. Se orando já está difícil, imagina se parar. Como que vai ser? Se chorando, se derramando lágrimas, se insistindo, já está difícil. Imagina se der uma parada na oração. Então veja bem, perseverante e firme. Davi, ao escrever o Salmo 40, tinha em sua alma gratidão a Deus por tê-lo livrado da tribulação comparada a um lago horrível, a um charco de lodo. A paciência e a perseverança na oração constituem uma prova de confiança incondicional na bondade de Deus, no seu amor, no seu cuidado e na provisão. O Salmo 40, versículo 1 e 2, o salmista, ele fala do quê? Ele esperou em quem? Ele esperou com quê? O que é paciência? É ter força para suportar, para esperar acontecer, até acontecer. E muitas das vezes nós não temos, nós às vezes perseveramos, mas não temos paciência para esperar. Não vou pedir mais não, já cansei de pedir, já. Você já viu o filho? Quando a gente era criança, a gente pedia os pais alguma coisa e os pais batiam o pé. Não tem dinheiro não vou comprar não. Aí o que a gente fazia? Muitos faziam birra, não é birra. Insistia, tem que insistir. Aí o filho, não, eu quero, pai, eu quero. Aí o pai, não. Aí de tanto menino pedir, o que ele fazia? E comprava. Ele ia lá e comprava, né? Então, nos mostra a insistência de perseverar. Davi foi assim, eu esperei. A Bíblia fala que Davi estava sentindo-se numa tribulação, como se ele estivesse no quê? Num charco de lodo. Você já viu o lodo? Quem consegue parar em pé no lodo? Ninguém, escorrega, né? É escorregadio.
Então Davi, ele fala assim: o Senhor me tirou de um charco de lodo horrível. O Senhor firmou os meus passos. Me pôs os meus pés sobre uma rocha. Por causa do quê? Por causa da insistência na oração. Davi, ele foi insistente. Eu esperei com paciência. Eu insisti com paciência. Eu não tive pressa. O mal nosso hoje, você pode ver, até a comida hoje tem que fazer com pressa. Faz essa comida de pressa. Aí quando está com tanta pressa, aí não faz nem comida. Faz um miojo, 2 minutos, 3 minutos, pronto, beleza. E assim por diante. Então nós não podemos ter pressa de Deus nos atender. Você animaria sabendo que você iria esperar 25 anos para a resposta de Deus? Se você soubesse, se Deus falasse, ó, você vai orar 25 anos, você ia orar? Não ia. Mas Abraão orou 25 anos esperando a promessa. Isaac orou 20 anos esperando a promessa. Por quê? Isaac casou com Rebeca com 45 anos. Com 65 ele foi pai. Quantos anos? 20 anos. A Bíblia fala que Isaac orou incessantemente. Porque Rebeca também era estéril. Igual a sogra. Sara era. Né? Orou 20 anos. Se ele soubesse que iria demorar esse tempo tudo, o que ele ia fazer? Já que vai demorar esse tempo tudo, se eu estiver vesprando de passar os 20 anos, eu começo a pedir. Mas não, Deus não fala o dia, não fala a hora. Para quê? Para nós perseverar, para nós insistir. Porque, na verdade, irmãos, você pode ver quantas pessoas poderiam estar na igreja e não está mais, porque Deus abençoou eles no começo da vida deles, espiritual, abençoou eles no começo. Eles gostou tanto que não voltou mais, porque ficou bem de situação, a vida melhorou, né? Foi tirado lá de um charco de lodo, foi tirado do vício, foi tirado até da morte, foi livrado até da morte, mas desistiu. Então, Deus não marca o dia nem a hora que vai nos abençoar. Ele só fala assim, orai sem cessar. Seja perseverante. A oração faz parte da nossa disciplina pessoal. Ela não pode ser um mero hábito. A oração, ela não pode ser apenas um mero hábito. Eu vou pegar o... Não, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma disciplina pessoal para nós. Não, eu tenho que passar a viver uma vida de oração. Não é uma disciplina? Quando você vai quando a pessoa vai numa academia, ele está disciplinando o quê? O seu corpo. Ele está disciplinando o seu corpo. A oração disciplina a nossa vida espiritual. E não é todos que, irmão, às vezes eu falo, você já viu alguém falar, irmão, eu gosto de orar, pastor, irmão, olha, eu gosto demais. Você já viu? Se tiver alguém que gosta de orar, eu acho que está mentindo um pouquinho, está? Não está? Porque orar não é fácil, não. Mas eu gosto de oração. Então passa um dia inteiro aqui na igreja orando. Irmão, eu gosto. Quando fala que gosta é porque eu fico com o pé atrás. Eu fico. Porque, irmã, é uma disciplina para o corpo. Você pensa bem, você ficar meia hora de joelho, meia hora em pé, meia hora sentado, só orando. É uma disciplina. E outra, é uma disciplina e tanto, até mental, sabe por quê? Porque se a gente não fixar mesmo em Deus, a nossa mente desvia na hora da oração. Você está orando, seu pensamento está lá em Bagdá.
Você está pensando, você está falando uma coisa na boca e lá na cabeça está outra. Então é uma disciplina para nós. Você está aqui, ó, oh Senhor, abençoa fulano, lá na mente, meu pai, tem misericórdia, que é a conta para pagar, meu Deus do céu, estou roubado. Aqui, ó, e aqui está saindo outra coisa. Se a gente não disciplinar a mente, se a gente não disciplinar os pensamentos, levar cativo o pensamento, você está orando na memória, você está pensando num time orando e será que quem está ganhando? Lá na mente, lá, ó, sortou foguete, foi gol. A mente é roubada, a mente é tirada. Então, é uma disciplina a oração. É uma vida de disciplina. Não, Jesus, ela não pode ser um mero hábito. Não pode ser reza, nem vãs repetições. Né? Davi tinha experiência quanto ao exercício da oração. Ele orava sistematicamente 3 vezes por dia, pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Salmos 55 e 17. Quem pode ler para nós nos ajudar? Salmos 55, 16 e 17. Salmos 55, 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha aí, o salmista. Veja bem para você ver, ó. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. O 17. À tarde, pela manhã e meio-dia. Quantas vezes no dia? Quantas vezes Daniel orava no dia? Quantas vezes nós oramos no dia? Quantas? 3? Pode mentir não. 3 vezes. Pastor, eu oro 3 vezes. Eu oro na hora que eu vou beber o café, Senhor abençoe esse pão com manteiga, na hora do almoço, Senhor abençoe esse almoço, esse bife, meu Pai. E na hora da janta, abençoe, Senhor, essa macarronada, essa sopa, em nome de Jesus. 3 vezes ao dia. Isso não é oração. Isso é agradecimento que você está fazendo. Você está agradecendo. Oração é aquela que você vai conversar com Deus, você vai contar as suas necessidades para Ele, você vai contar as suas dificuldades para Ele. É um diálogo que a gente vai ter com Deus. Igual o marido e mulher. Quando eles estão enfrentando dificuldade no relacionamento, o que eles fazem? Joga prato um no outro. Entra para dentro do quarto e conversa. Diálogo. Não é... Não. É diálogo. A oração é isso, é um diálogo. A coisa está feia? Deus, negócio seguinte, negócio escureceu para o nosso lado aqui, tem misericórdia de nós, nos ajuda. E Deus vai ouvir. Você pode orar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até mais. Nós temos que orar. Então o salmista fala, de manhã, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, clamarei a Ele, e Ele o quê? Ouvirá o quê? A minha... Irmão, será que Deus... O salmista estava falando que Deus ia ouvir a voz de quem? Dele, né? Agora, será que Deus está ouvindo a nossa voz? Ou Deus está ouvindo as nossas murmurações e reclamações? Porque Deus ouve tudo. Deus ouve oração, reclamação e murmuração. Tudo Deus ouve. E fica tudo gravadinho. Tim, tim.
Tintim por tintim. E se nós não arrepender, no dia do juízo final vai estar tudo lá gravado. E na onde que vai estar gravado, pastor? Sabe na onde? É um HD que você tem aqui chamado alma, está tudo gravado lá. Porque aí a sua mente vai processar tudo que você fez de errado. Sua mente vai processar e vai estar sendo jogado lá no o filme da vida. Porque fica aqui, ó, gravado, isso aqui, irmão, esses HD de computador, perde de 100 a 0 isso aqui, ó. Pela mente. Né? Então, veja bem, homens e mulheres de oração demonstraram ao longo da história sagrada possuir disciplina nesse aspecto. Daniel também orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10. A oração é uma arma poderosa na vida do crente. Um pregador falou: Satanás ri da nossa cultura, zomba de nossas pregações, mas teme diante das nossas orações. Zomba da nossa cultura, critica as nossas pregações, mas teme diante das nossas orações. Olha o que fala Daniel 6:10. Daniel, pois, quando ouve que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Que coisa, né? Olha para você ver, ó. Você lê a Bíblia, você vai entendendo. O que fala aí, ó? Daniel, pois, quando soube... Que escritura que ele soube? Do edito que o rei tinha colocado, que se alguém fizesse petição, ou clamasse a alguém a não ser o rei, seria o quê? Lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel, quando ficou sabendo, o que ele fez? Foi orar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Daniel não foi orar por causa do problema. Porque nós temos uma tendência assim, nós não ora. Aí quando vem um problema, nós vai orar. Aí nós não dá conta. Nós já temos que estar munidos de oração para que quando vier o problema, ele vem e passa. E se nós não estamos munidos, ele vem e para na nossa vida. Aí nós fica, eu não quero mais de igreja, eu não quero mais no culto, eu não quero. Por quê? Porque o problema bateu. Porque veja bem para você ver, ó. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia punha de joelho e orava, dando graças a Deus diante do seu Deus. Como? Como também antes. Então Daniel já vivia uma vida de oração na prática. Ele não foi orar quando a coisa estava feia. A Bíblia fala que ele foi fazer o que ele já fazia. Você vê quando nós, olha que a coisa fica feia, irmão, vamos fazer uma campanha de oração, mas nós já era para estar vindo com essas orações dele lá de trás, não é esperar a bomba explodir para poder apagar, não. Mas o chamado, pode falar? A chamada tal de preguiça, para orar, ela monta nas costas do crente, fica igual que é bicho de preguiça. Né? Bicho de preguiça, você já viu o bicho de preguiça? Se você sortar ele aqui para ele subir nessa parede aqui, você sorta ele aqui na segunda, aqui embaixo. Até sexta-feira, acho que ele não chega até lá em cima. Não chega. E nós, às vezes, estamos assim. Pastor, eu estou orando. Eu já vi pessoa falar assim, ó. Mas eu oro dia e noite. O senhor já viu?
Não, se ora dia e noite, não trabalha, não come, não bebe, não sai de... Não tem jeito. Orar 1 hora já está difícil, você imagina orar dia e noite. Hã? Não é? Então, oração é uma guerra, irmão. Se você falar que vai orar, você está falando, eu estou comprando guerra com Satanás. Eu estou comprando guerra com o inferno. Porque ele não gosta que o crente ora. Ele não quer que o crente ora. Vamos mais. A oração implica em nossa comunhão com Deus. Orar não é repetir frases decoradas, tá vendo? Não é ficar lá, irmão, nós vamos orar aqui agora, as irmãs, os irmãos, nós vamos orar agora, todo mundo junto. O Pai Nosso, pensa bem, nós todo mundo começar aqui o Pai Nosso, eu saio correndo aqui. Misericórdia. Não é uma coisa montada, não é uma coisa formal, não, é uma coisa que brota do nosso interior a oração, é as nossas necessidades, é os nossos pecados sendo confessados diante de Deus, sendo confessados diante do Senhor, é isso. Orar é conversar com Deus, chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Em nossa vida devocional, que inclui a leitura bíblica, o louvor e a oração, esta constitui-se no meio pelo qual entramos em contato com Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Veja aí, Hebreus. É pela oração que nós entramos em contato com Deus, nós entramos no Santo dos Santos. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha aí, veja bem, Jesus entrou no Santo do Santo de uma vez por todo por nós, abrindo o caminho para que todos nós agora temos acesso a Deus. Porque na aliança passada, não era todo mundo que chegava diante de Deus, era apenas o sacerdote e o sumo sacerdote, para interceder pelo povo. Agora hoje não, hoje todo mundo pode chegar diante de Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e abriu o caminho para todo mundo orar. Aí o escritor aos Hebreus, ele vem e fala, agora vocês podem chegar com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós aproximarmos do trono da graça, e é com confiança. O que é confiança? Você tem que ter certeza, ué. É ou não é? Você não pode, você tem que ter confiança. Não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aí a gente chega, será que Deus vai fazer? Ah, mas parece que não vai não, parece que o vento está ao contrário. Ah, não, mas está esquisito. Não, como é que vai ser? Meu Deus, tem misericórdia, que jeito que será? Então, tem tudo isso, irmãos. E nós não podemos, de maneira alguma, deixar de apresentar, de chegar ao trono da graça, de chegar diante do Senhor e render-lhe graças e buscar o nome do Senhor. Então veja, a perseverança, oração com perseverança. Quinto tópico, aprendendo o valor da oração com os heróis da fé. Os heróis descritos em Hebreus capítulo 11, exercitaram sua fé através da oração. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver o que o escritor aos Hebreus fala, desde o versículo 1 até o último, sobre fé e
pela fé, homens de Deus oraram, mulheres de Deus oraram, e Deus fez maravilhas. Então veja bem, não só eles, mas outros personagens da Bíblia tiveram igual experiência. Abraão subiu no Monte Moriá para sacrifício de Isaac, porque seu nível de comunhão com Deus através da oração era tal que ele sabia tratar-se de uma prova de fé. Então, quando nós temos experiência com Deus na oração, nós sabemos que quando vem uma luta, se ela é luta ou se ela é prova de Deus na nossa vida. Se é Deus nos provando, se nós amamos Ele de verdade. Abraão tinha uma vida de comunhão com Deus. Porque você pensa bem, irmão, você numa cidade, todo mundo idólatra, e você ouve uma voz no céu, que fala com você, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você tem que ser o quê? Obediente e praticamente doido, né? Porque você vai contar para a família, eu ouvi uma voz que mandou eu sair do meio de vocês. Você pensa bem, você está lá na sua casa e de repente você está orando e ouve a voz de Deus na oração. Porque Deus fala quando nós estamos orando. Deus fala com a gente. Deus toma a nossa boca e fala conosco mesmo, irmãos. Você não precisa ficar esperando. Vai vir um profeta. Não, na oração, Deus pode tomar a sua boca e falar com você quando você estiver orando. Deus fala aqui, ó. É aquela voz lá no consciente que fala, o Espírito de Deus falando, te orientando, te consolando. Nós temos que entender a voz de Deus. Como que Abraão fala, gente, eu estou ouvindo uma voz, mas não estou vendo ninguém. Porque uma coisa é você ouvir voz e ver alguém. Agora, você ouvir voz toda vez e não ver ninguém, tem que ter fé, né? Você acreditar, fala, gente, mas quem que será? Quem será? É igual o dia que eu estava lá na passarela, lá em Ribeirão Preto, para pular lá de cima, lá na rodovia lá. Eu ouvi uma voz que falou, Elias, desce daí e vai embora. Eu olhei na ponta da passarela, olhei para o lado que eu tinha ouvido a voz, não vi ninguém. Comecei a chorar. Aí falou de novo, vai embora. Aí eu desci, desci chorando, e chorei aquela noite, chorei a noite inteira. Era umas 6:30 da tarde. O sol estava começando a encobrir assim, ó. E era para estar, lá para 7 horas da noite, era para me estar. Lá no necrotério, sei lá na onde, né? Perdi, sem salvação e sem nada. Mas eu ouvi a voz. Então, na oração, Deus pode falar conosco. Por isso que esses homens, heróis da fé, tiveram tantas vitórias. Enoque vivenciou a oração de maneira tão intensa que a Bíblia denomina como aquele que andava com Deus. Gênesis 5, 21 a 24. Veja bem para você ver, Enoque andava com Deus. Agora, espera aí. Presta atenção. Enoque andava com Deus. Ele viu Deus? A Bíblia não relata. Lá na frente você vai ver que a Bíblia fala, ninguém jamais viu Deus. Porque se nós não aguentamos olhar nem para o sol, nós vamos aguentar olhar para Deus? A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, 5, 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Por que Deus tomou Enoque? A intimidade que ele tinha. Era uma vida de dependência. Andar com Deus, irmão, é depender dele. Só dele. Hoje nós dividimos a nossa dependência, nós dependemos de Deus e nós queremos depender de um monte de apetrecho ainda para salvar ainda.
E não tem necessidade disso. O sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário é o suficiente para a minha salvação. E a Bíblia diz que, irmãos, agora, olha aqui. Preste atenção para você ver. Era fácil andar com Deus nos dias de Enoque? O que vocês acham? Sim ou não? Não era. Não era porque o povo já tinha corrompido, irmãos. E outra coisa, a geração que Enoque viveu é a geração antediluviana, é a geração que foi destruída. Por causa do quê? Do pecado. Agora você imagina que geração que era aquela, que Deus pegou tanta... Veja bem para você ver, ele podia. Fala, não, eu vou aproveitar a vida aí. Porque Enoque viveu nos dias que Jesus falou assim, ó, e como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. É pecado isso? É pecado comer, beber, casar? Só que o povo virou idolatria na vida deles. É igual hoje, irmãos. Hoje a idolatria para comida hoje é terrível. O povo, você vai fazer uma festinha, vai ter churrasco? E churrasquinho. Você pode ver dia de sábado. Se Deus levantasse nós assim uns 2 quilômetros para cima da terra aqui, nós ia ver a nuvem de fumaça subindo da cidade de Castro, churrasqueira acesa. E o povo não tem tempo para Deus. Igual nos dias de lá. O povo, a Bíblia fala assim, ó, que o povo comia, bebia, casava, dava-se casamento. O povo folgou-se, o povo, porque, irmão, comer, beber pode tornar idolatria na nossa vida. Tem gente que ele acha que vive para comer. Eu vivo para comer. E nós não vivemos para comer, nós comemos para sobreviver. Não é? Parece que tem gente que vai comer, parece que parece que aquele dia ali é o último dia. Nossa, aí depois dá um mal-estar, você deita lá no sofá e você começa a lembrar naquela carne, ou começa a lembrar naquele maionese, naquela coisa que você comeu exageradamente, você fica até assim, ó. Só daí uns 15 dias para dar vontade para comer de novo, porque o negócio foi exagerado. Então torna pecado. Torna pecado. A gula, você sabia que a gula tira o crente do arrebatamento? Sabia? Que a gula é um dos pecados que impede o crente de entrar no céu? O glutão é obra da carne. Glutonaria é obra da carne. Tem gente que parece assim, ó. Você chegar aqui, ó. Saiu de casa, almoçou. Você chegar lá no Moulazinho estiver rolando um bife lá, um alcatra, uma coisa lá. Mas tá cheirando, seu Lazinho. Come um pedaço. Eu vou comer um pouquinho. Aí come. Se chegar lá, aí sai lá do Moulazinho, chega lá no Zezinho. Zezinho tá lá também com. O franguinho caipira que está cheio. Põe um pouquinho. Você entendeu? Porque tem gente assim, irmãos. Você pensa que não? É um mundo sem fim. Quanto mais manda, parece que mais. Meu pai chamava a pessoa que tinha gula de boitatá. Boitatá era um bicho que comia, mas nunca enchia. Nunca enchia. Nunca enche. Então, Enoque viveu nesses dias antediluviano, antes do dilúvio. Pessoas que comia, bebia, casava.
O casava em Davi, esse casamento é igual hoje, irmão. As pessoas casam, descasa e casa. Não está desse jeito? A pessoa já casa hoje pensando, ó, bem, se não der certo, nós... Ué, então por que casar? Por que casar? Não, vamos passar um contrato. O contrato é jogador de bola, é esse que passa contrato. Aí, casamento não existe isso, não. Vamos passar um contrato para um ano. Dentro de um ano, se coisou, não renova. Estou fora. Ué, que negócio é esse? Então estava nesses dias. O povo casava. Não quero ser mais não. Não, você ficou feia. Você está ficando feia. Ué, e os dois que casou na mesma idade, os dois ficam velhos juntos. Né? Se a mulher engorda um pouquinho, o homem também engorda um pouquinho. Se os pés de frango começam a aparecer, aparece nos dois. Né? A barriga começa a ficar grande, barrigudo. E você? Aí um joga no outro. Tá. E vamos descasar. Aí descasa, passa na rua, vê uma. A minha tinha 40, que ali tem 20. Beleza. Aí casa. Aí ela casa, não gosta, fica uns tempos, já está velho. Descasa de novo, casa com. Irmão, vira um angu de caroço. Você já comeu angu de caroço? Cara, quando faz aqueles angu que dá aquelas. Você entendeu? E Enoque estava lá. Pensa bem, pelo que tudo indica, que Enoque foi fiel à sua esposa, os seus filhos. Para os irmãos terem uma ideia, o filho de Enoque durou quantos anos? Matusalém? Vamos ver se os irmãos estão bom de lembrar. Vamos. 969 anos de idade. O pai morreu com 969 anos e o filho está vivo até hoje. Por quê? Porque o Enoque não morreu. Ele está vivo. Eu não sei de onde. E não tem curiosidade de caçar também, não. Né? Então veja bem, irmãos. Por quê? Porque Enoque vivia em comunhão com Deus, andava com Deus na oração, na consagração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu lembro, irmão, da saudade. Oh, meu Deus do céu. Tem hora que a gente tem que fazer, sabe o quê? Nós tudo, irmão. Tudo, juntar nós tudo aqui, ó. Nós tudo. Nós fazíamos um apelo, falar, irmão, quem quer voltar a ser crente, igual no começo, aceitar Jesus de novo. Nós tudo descer e vir todo mundo aqui para frente e falar, eu estou voltando para o Senhor, Pai. Eu estou voltando, porque eu não sou igual eu era. Eu estou ruim, eu era melhor, eu orava, eu buscava. Você pode ver, ué. Nós vai acomodando com as coisas. Esfria um pouquinho hoje, é assim mesmo. A Bíblia fala que o amor de muito vai esfriar. Olha, que esfria de quem quiser esfriar, mas nós não pode aceitar o nosso esfriar, não, hein? O dos outros esfria, nós vai esfriar junto? Ué, agora se quem me ganhou para Jesus desvia, eu não vou para a igreja mais não, porque quem me ganhou para Jesus desviou, eu vou junto. Vaza também. Enoque foi persistente. Enoque andava com Deus. Vamos mais. Enoque vivenciou, não, já li. Moisés trocou a honra e a opulência dos palácios egípcios, porque teve privilégio de falar com o Senhor face a face, e com ele manter íntima comunhão por toda a vida. Gênesis 3 e 1 até o 22, mas é muito extenso o texto.
e Gênesis, ou Êxodo 3:1 e Êxodo 4:1 a 17. Então são muitos versículos, mas o que acontece? Moisés passou a ter uma vida de intimidade com Deus no capítulo 3, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E as ovelhas, irmão, as ovelhas dispersou para o deserto, Zezinho, e subiu um monte, o deserto, e foi parar, escondeu atrás do deserto. A Bíblia fala que as ovelhas parou por detrás do deserto. E Moisés caçando, meu Deus, agora eu perdi as ovelhas do meu sogro, e o meu sogro não é brincadeira, e vai pensar que eu roubei essas ovelhas, aonde que está essas ovelhas, aonde que está essas ovelhas? Aí ele subiu lá caçando, né? Olhou lá um fogo, opa, peraí, as ovelhas estavam lá por detrás. As ovelhas, você vê, Deus usou as ovelhas para levar Moisés até onde Deus queria para falar com ele. A partir daquele dia, Deus falava com, a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face, é assim, os dois conversavam, só que Moisés não via Deus, mas eles conversavam. Um dia Moisés pediu, Deus, deixa eu ver a tua glória. Falei, Moisés, você pediu uma coisa que você morre. Não, então, eu vou passar pela fresta da rocha. Aí pela rocha, nós vê Deus. Olha que coisa interessante, né? Quem que é a rocha? E nós conseguimos ver Deus através de Jesus, através da rocha. Nós conseguimos ver Deus através da rocha. Moisés viu Deus passando pela fresta da rocha. A rocha era Cristo, símbolo de Cristo. E hoje nós conseguimos ver Deus, porque Jesus fala assim, ó, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se nós vemos Cristo, nós vemos Deus na nossa vida, irmãos. É gostoso demais, né, a palavra de Deus. Tem gente querendo ver Deus e faz romaria, viaja longe, 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 e Deus está bem juntinho de nós. Deus está bem pertinho de nós. Deus habita em cada um de nós, meus queridos. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ao mesmo tempo Ele se faz pequeno para entrar dentro do nosso coração e habitar dentro de nós, meus queridos. Moisés passou a orar lá no monte. É o exemplo, né? E outro, é o exemplo de oração que muda a circunstância. Entre os profetas destaca-se Elias, cujo exemplo Tiago aproveita para ensinar que o crente sujeito às mesmas fraquezas pode manter a mesma postura do profeta de Deus. Tiago 5, 17 e 18. Então veja bem, Elias é outro profeta que tinha as mesmas fraquezas que nós temos. Sim ou não? Vai ler aí, ó, Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Olha aí, irmãos, Elias tinha as mesmas fragilidades que nós temos. Eu sou um comedor de feijão. Elias também. Elias comia carne, comia pão, bebia água. E a Bíblia diz que Elias orou. Orou. E o que Deus fez? Nas orações de Elias, Deus travou o céu. Deus travou o céu, não vai chover. Não choveu. E além de não chover, Zezinho, nem o orvalho caía. Olha que coisa tremenda, porque o orvalho cai toda noite, né? Toda noite cai orvalho. Só que naqueles 3 anos e meio, Elias falou, 3 anos e meio não vai haver chuva e nem orvalho. Terra seca mesmo. Seca. Se não, segundo a minha palavra. Porque, irmãos, outra coisa que a gente já aprende. Por que Elias falou assim, ó? Ele não falou assim, ó. Está lá em 1 Reis 17, 1. Ele não falou assim, ó. Não vai chover por esse período
senão segundo a palavra de Deus. Ele não falou assim. Ele falou, senão segundo a minha palavra de quem? Dele. Porque ele tinha tanta certeza, Bruno, na oração dele, que ele falou, eu oro aqui e Deus assina lá em cima. Eu oro aqui e Deus carimba. Era certeza que ele tinha que a oração dele ia ser ouvida. 3 anos e meio. Elias sustentado pelo corvo, sustentado pela viúva, filho da viúva morre, e Elias ora e Deus ressuscita o morto. Elias vai para o Monte Carmelo, capítulo 18, e lá ora, faz um desafio com os profetas de Baal. 400 profetas de Azera, 450 profetas de Baal, contra Elias. Vocês podem orar. E eles oraram, da alva ao meio-dia. Da alva é o quê? Do amanhecer até o meio-dia. Dá praticamente, da alva, 6 da manhã até meio-dia. 6 horas de oração. E Baal não respondeu. Elias falou, o negócio, para. Ó, qualquer coisa, vocês gritam mais alto. Vai saber que o Deus de vocês está fazendo uma viagem, né, grita mais. Começou a zombar dele. Aí ele começou a retalhar, derramar sangue diante do altar. E ele falou, não, para. Agora eu vou clamar. Irmãos, a oração de Elias, você pode contar as palavras que ele usou na oração. Foi coisa simples. Mas antes dele orar, a hora que ele foi orar, que ele viu uma coisa que precisava de arrumar. O que era? O altar. O altar estava o quê? Desconcertado, quebrado. O altar estava quebrado. Ele falou, eu não posso orar com o altar quebrado, que não vai subir minha oração. Então eu vou consertar o altar e vou clamar. Ele consertou, reparou o altar e começou a orar. Capítulo 18, versículo 36 de 1 Reis. Ele começou a orar. Ó Deus, e foi. E que se eu sou teu servo, e conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Eu não fiz eu, mas o Senhor fez. Se eu sou teu servo, desça fogo do céu. Irmão, aqui acabou de falar, desça fogo do céu, o fogo desceu, pegou o holocausto, a lenha, a água que estava em volta do altar, e o nome do Senhor foi glorificado, e o povo disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ou seja, se a oração, se Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos desejos que nós temos, porque é um homem, irmão, é ser humano. Não olha para uma pessoa e pensa, eu queria ser igual a fulano, santo. Você não sabe. Você não sabe, só Deus sabe, não é ou não é? É. Não, eu falo na questão das pessoas olhar para a pessoa e falar, não, mas esse é um santo. Mas é igual Elias, tinha as mesmas paixões que nós. Tinha as mesmas dificuldades que nós tínhamos. E a Bíblia orou, a Bíblia diz que ele orou e Deus ouviu. Então Deus quer ouvir a nossa oração. É exemplo de oração que supera as deficiências humanas. Esses heróis acima citados, que não viveram na dispensação do Espírito Santo, tiveram condições de viver de modo tão intenso na presença de Deus. Quanto mais hoje que contamos com o auxílio permanente direto do Espírito Santo, movendo-nos uma vida de oração, irmãos. Isso aqui é tremendo, né? Eles viveram naquela época, não era uma dispensação do Espírito Santo, o Espírito Santo era derramado por medida, e era por necessidade, não era em todo mundo, era ou no sacerdote, ou no rei, ou no profeta, que ele não era para todo mundo. Se tivesse 100 na congregação, era para um só. Para momento específico. E eles conseguiam orar, irmãos, eles conseguiam. Agora nós hoje temos o Espírito Santo, que a Bíblia fala assim, ó, e é Ele que com gemidos inexprimíveis nos ajuda nas nossas
nossas fraquezas, nas nossas orações. É Ele que ajuda. E nós, às vezes, o Espírito Santo fala, vai orar, e nós estamos lá, cozinhando a galinha com pouca lenha. Vai orar. Aí tem gente que ainda repreende aquela voz que está falando com ele, vai orar. Não, estou cansado. Vai orar. Estou com fome. Vai orar. Vou dormir. Aí deita. E quem falou que o sono chega? Os olhos não pregam? É Deus falando, ei meu filho, ora ou senão você não dorme hoje. Pode orar. Aí você ora. 5 minutos que você orou, você bate a cabeça no travesseiro, pum, só amanhã. Mas o Espírito está falando, ora meu filho, olha, vem problema para frente. É igual quando aconteceu a pandemia, Deus falou no fim do ano de 2019, eu lembro como se fosse agora, num culto, a igreja estava cheinha, Deus falou, tem muita gente aqui, ó, muita gente que está aqui, que está deixando de vir na casa do Senhor, mas vai chegar uma hora que você vai querer vir, e você não vai poder entrar, você não vai poder vir para a casa de Deus. Isso em dezembro, quando foi em março, a igreja foi fechada. Aí o povo, que dia que vai ter culto? Aí virou aquele negócio, né? De mentira, tem gente que é de mentira. Vai ter culto. Aí tinha. E não vinha. Aí você pega o peixe para a boca, o peixe morre para a boca. Que dia que vai? Estou com saudade. Aí voltava à igreja. Ai, meu Deus, faz a gente pecar. Que dia que vai ter? Agora tem. Cadê? 3 cultos. Agora que pode. Mas eu não. Será que... Não, agora não vai vir, não. Agora vai vir, a próxima praga que vai vir agora, já é para quem ficar aqui. Eu creio. A próxima praga agora é para quem ficar na grande tribulação aqui. Para a igreja, acho que a igreja já está chegando o momento dela ser, igreja, está chegando a hora dessa trajetória aqui terminar. O cumprimento dessa história será lá na glória, quando Ele voltar. O céu vai se abrir, a igreja vai subir. Aí, meu filho, aí pode vir praga aqui de tanajura, pode vir praga de formiga, pode vir tanto que... Se nós já foi embora, agora para quem ficar aqui, ai. Você vê, lá fala, depois que a igreja, lá fala que os escorpiões vai morder e a dor não passa. Hoje é 24 horas o escorpião, agora aquele de lá morde, para sempre. Para sempre, para sempre. E as pessoas estão brincando. Eles vão para a casa de Deus quando quer, quando dá certo, o dia que sentir vontade. Aí Deus fala, eu vou te arrebatar também se eu sentir vontade. E quem não for arrebatado vai ser arrebentado. Aí escolhe entre ser arrebatado e ser arrebentado. Pensa bem, você ser dominado pelo anticristo aqui. Você chegar a igreja foi embora, não quis viver uma vida dessa aqui, de oração, na vontade do Senhor. Aí Jesus arrebata a igreja, o anticristo assume o poder. Aí eu vou lá no mercado e comprar um refresco. Chega lá. Deixa eu ver, estenda a mão. Ué. Cadê? Então não vai comprar não. Mas meu filho está com fome, se vira. Ou você recebe a marca, ou seu filho morre de fome. Não morre, nós vamos matar. Não vende, você não compra, não vende. Quem vendeu nunca mais compra. E assim por diante. Aí eu escondo lá atrás da serra. Quem você vai comer lá atrás da serra? Você vai virar comida de bicho. Então as pessoas acham que é brincadeira, irmão, que é conto de carochinha, que é historinha.
Não, eu não, pastor, eu vou pegar firme. Ele vai pegar firme depois que Jesus voltar. Porque agora não quer pegar. E eu vou te dizer uma coisa, só falta uma fagulha para Jesus voltar. Não tem como eu dizer para você, especificar para você. A Bíblia já fala que numa... Irmão, o que é um abrir e fechar de olho? Não dá nem centésimo de segundo, é milésimo de segundo. Um abrir e fechar de olho. Você abre o olho e fecha. Cadê todo mundo? Foi embora aí. Mas para onde? Aí vai ser que chororô, né? Ô, bem, onde você está, bem? Estou bem longe. Né? Estou bem longe. Então as pessoas acham, irmãos, que é brincadeira, mas não é não. É sério. Então nós precisamos viver uma vida de oração. Duas pessoas simbolizam o arrebatamento da igreja. Enoque, que nós falamos lá atrás, foi tirado antes que viesse a destruição, e Elias, que foi arrebatado por um redemoinho, né? E não provou a morte. Então existe a igreja que aguarda o arrebatamento. Para alguns é história, que nós estamos malucos, que Deus não vai fazer um negócio desse. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E por último, irmãos, para nós encerrar. Muitos perguntam como e quando orar. Quando? Em princípio, o crente deve orar em todo o tempo. Mas não é aqueles que falam assim, eu oro 24 horas, pastor. Vixe, tadinho, você vai morrer de insônia. Não almoça, não janta. Não tem jeito. Quando falo em orar em todo o tempo, é eu viver uma prática da oração. Né? Eu viver a prática da oração. Viver a prática da oração. Como é que você vai orar toda hora, irmão? Eu posso eu chegar no mercado, eu posso orar lá no mercado? Eu não vou chegar lá no mercado, Deus, sacaristia, esse trem caro nesse mercado aqui, meu pai, aqui. Não é isso não. É aqui, Senhor, na mente. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para o senhor ver como que está a situação, como que está a Eucaristia. Lá na mente você está orando, não precisa abrir a boca lá. Senhor, queima esse mercado, queima esse aqui. Os outros vão falar aí, o louco está mandando pôr fogo. Né? Mas, orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17, todo mundo sabe de cor esse versículo. O que fala? Orar sem cessar. Eu viver uma vida de prática de oração. Eu posso viver. Vamos supor, você tira cedo, quando você vai sair para o serviço, dobra o joelho lá, ora 10 minutos. Deus, hoje o meu dia está nas tuas mãos, o Senhor vai abençoar. O dia da gente é totalmente diferente, irmãos. Mas a gente já levanta, quantas horas? Já vestindo, trocando as pernas da calça e... Nossa, não deu nem tempo de orar, nem ora. Mas a gente falou, Deus, eu estou indo para o serviço, meu pai, eu não sei como vai ser o dia hoje, eu estou vendo aqui, mas o senhor já viu lá na frente. Então o senhor me livra, me guarda, me protege, me dá vida. Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. Vamos mais. Quando... A oração, irmão, ela não é uma oração... Deixa eu ver, pulei aqui. Para melhor compreensão, nós
vamos transcrever aqui a oração modelo registrada, que é do Pai Nosso que Jesus falou, né? Não simplesmente uma forma para ser repetida. O propósito é revelar os pontos principais que dão forma ao conteúdo da oração. Jesus deu a fórmula ali do Pai Nosso ao conteúdo da oração que você vai orar. Quando ele fala do Pai Nosso, não é que você vai ficar, ó, que você for dormir, eu vou dormir agora. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Pai Nosso que está no céu. Não é isso que Jesus estava falando. Entendeu? Ele estava dando a fórmula da oração. Pai, o Senhor está no céu, nós estamos na terra. O Senhor dá o pão para nós todos os dias, não falta. E assim por diante. Vamos mais. Ela não é uma oração universal para toda a humanidade, mas destina exclusivamente àqueles que reconhecem a Deus como Pai por intermédio de Jesus Cristo. A oração do crente sincero completa o seu objetivo, traz em si estes aspectos. Primeiro aspecto, reconhecimento da soberania de Deus. Pai nosso que estais no céu. Nós estamos reconhecendo Deus como soberano. Segundo, reconhecimento da santidade de Deus. Santificado seja teu nome. Estamos reconhecendo Deus como pulei um aqui. É reconhecimento da sua cidade. C, reconhecimento da vinda do teu reino presente, a implantação no futuro. Venha o teu reino. Quarto, submissão sincera à vontade de Deus. Seja feita. Aqui nós oramos isso aqui, mas muita gente não aceita isso aqui não. Pai, seja feita a tua e a minha vontade, assim na terra como no céu. Faz a minha, a tua. Disposição de perdoar para receber perdão. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Você imagina se Deus fosse perdoar muita gente do jeito que Ele perdoa os outros? Eu te perdoo, mas você para lá e eu para cá. Não dá para nós conviver mais. Aí eu fico pensando, né? Ao que chegar lá no céu, eu era de mal com os camaradas lá na terra. Você que veio fazer parar aqui? Ele está me perseguindo. Veio parar aqui em cima também. Não foi nenhum dos dois. Não vai nenhum. Se não perdoar. Proteção contra a tentação e as ações malignas. Não nos induz à tentação, mas livra do mal. É ele pedindo. Desprendimento para adorar a Deus em sua glória. Teu é o reino, o poder e a glória. Deus mostrando tudo isso para nós na oração do Pai Nosso. Encerrando essa simples apostila, queremos dizer que a vida cristã seria bem melhor se cada um de nós puséssemos em prática o verdadeiro sentimento da oração ensinada por Jesus. Nós precisamos pôr em prática o que nós aprendemos com Jesus na oração. Principalmente a oração do Pai Nosso. Ser submisso. Pai Nosso que estás no céu. O Senhor é soberano, o Senhor manda e não pede. Certo? Hoje as pessoas estão dando ordem para Deus. Faz isso, Deus. Faz, eu declaro, eu decreto. Onde você viu um dos profetas decretar alguma coisa? O decreto vem de Deus. Eu decreto. Então, irmãos, vamos pedir Deus graça para voltarmos uma vida de oração contínua, verdadeira. Talvez, às vezes tem gente que fala, pastor, mas eu não sei orar 4 horas. Irmão, a Bíblia não pede para orar 4 horas. A Bíblia pede para orar. Às vezes a pessoa pode orar 4 horas, mas a oração dele não flui. E às vezes a pessoa pode orar aí 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos no dia, e a oração dele faz um estrago. No inferno, irmão, não é na casa dos outros, não. Senão eu não vou orar mais, vai estragar.
né, fazer um estrago, arrancar almas que estão nas mãos do inimigo e trazer para a presença do Senhor. Então nós precisamos assumir o posto e orar. Falar, pastor, eu queria orar, mas eu não sei orar tantão de tempo aí não. As palavras acabam. Quando as palavras acabar, você começa a gemer. Geme. Aí quando acabar o gemido, chora. Mas tem gente que não chora nem a poder de cebola. Deus abençoe. Acho que deu para nós pegar um pouco.